a toda criatura, aleluia, e a todo tempo temos que entender que a palavra do Senhor vem nos tratar a respeito da descida, ou seja, de uma promessa da infusão do Espírito. Quando eu leio a palavra em Joel, eu começo a meditar em Atos capítulo 2, que a Bíblia também vai apresentar o apóstolo Pedro, em quem estavam todos reunidos em seu lugar, à espera de um avivamento, e Pedro estava reunido, orando, buscando um avivamento. Vale lembrar que avivamento quer dizer ressuscitar aquilo que está morto. Tem momentos em que os discípulos, eles precisam de uma ajuda, eles precisam de um apoio. E Jesus, por certo, havia escolhido estes mesmos 12 para fazer a sua obra, mas como já foi dito de antemão, o pastor falou sobre Judas Iscariote. Esse foi um dos que traiu Jesus com beijo, mas singularmente a palavra vem nos dizer que dentre os 12, 11 permaneceram fiel, dentre Pedro também, que vendeu Jesus, só que Jesus olhou para ele e disse: eu ainda te amo, Pedro, porque Jesus, ele amou, ele ama, ele está sempre apto a perdoar pecado, porque ele é o único que perdoa pecado. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vê o Pai senão por ele, porque ele é a porta, e aquele que passa por ele achará pastagem. Ele é o bom pastor, e foi ele que deu a vida pelas suas ovelhas. Nós estávamos sendo levados para a ruína, mas quando Jesus nos encontrou, aquilo que parecia treva, ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, porque ele diz na sua palavra: eu sou a luz do mundo. Então, se a luz é Cristo, devemos permanecer firme nessa luz, seguimos firme, olhando para o alvo que é Cristo, não olhando para a direita, não olhando para a esquerda, não constatando a fé, mas confiando que o Senhor um dia pode nos, aleluia, abençoar, porque a bênção do Senhor está estendida sobre a minha e sobre a tua família. Aleluia. E quando nós lemos esse texto, então, a Bíblia vem dizer que há de ser que depois de que, vamos lembrar que no versículo anterior, a Bíblia vem dizer no capítulo anterior, no capítulo 2, a Bíblia vem nos despertar sobre o tocar da trombeta em Sião. Quem é que toca a trombeta? É aqueles que proclamam a palavra do Senhor, é aqueles que incomodam muitas das vezes o inferno. O inimigo sempre está com suas armas enferrujadas, tentando nos atrapalhar, mas a Bíblia diz em Efésios 6,10: vestidos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme, para que possa resistir os dias maus. O inimigo, ele nos tenta todos os dias, mas nós temos que nos lembrar que Jesus também foi tentado 40 dias e 40 noites, mas Jesus venceu o inimigo na palavra, e o inimigo bateu retirada, aleluia, porque a primeira proposta foi: se tu és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. E Jesus imediatamente respondeu dizendo: nem só em pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus ainda é viva, a palavra de Deus ainda é eficaz. E quando nós meditamos na palavra, nós entendemos que por intermédio dela o Espírito Santo reacende a chama do avivamento em nossos corações, porque o Espírito Santo, ele, aleluia, é um cavaleiro. Ou seja, a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, melhor dizendo, versículo 21: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada, serei com ele e ele comigo. A Bíblia vai dizer que o inimigo, ele é roubador, ele veio para matar, roubar, roubar e destruir, mas o Senhor veio nos dar vida e vida com abundância. Então dê glória a Deus pela
pela vida que você tem, pelo fôlego que você tem. Só de você estar louvando, adorando, isso é prazeroso, porque uma certa feita o inimigo estava no jardim do Éden, observando a obra que Deus estava fazendo, e o que Deus estava fazendo no boneco, aleluia, dentro do boneco de barro. Enquanto ele começa a formar, projetar, o inimigo diz: eu perdi a beleza, eu perdi a essência da adoração. E hoje nós temos essa essência de adorar a Deus, de glorificar a Deus e de agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu. E há de ser, diz o Senhor na boca do profeta Joel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então essa foi a promessa em que nós viveríamos hoje no nosso dias, que todos aqueles que estão enquadrados dentro da palavra de Deus, para que ele não se perca, ele tem uma visão espiritual ampla, para que ele veja todos os benefícios da promessa que o Senhor nos fez. Porque Abraão, para receber, aleluia, a promessa para se cumprir na vida de Abraão, foi 40 anos, e ele esperou pacientemente, porque Abraão é conhecido como o pai da fé. Então ele tem uma genealogia, se nós formos ler aqui, a genealogia é muito grande, pastor, sobre Abraão, sobre os seus filhos, sobre uma geração que expandiu. Hoje nós somos filhos de Abraão pela fé, porque esse homem trouxe um bom legado para nós. Mas o importante dizer é que o Espírito do Senhor o capacitou, o levantou em tempo difícil para fazer a obra. Porque se dependesse da minha carne, se dependesse de mim ou de nós não fazia nada. Mas quem faz é o Espírito de Deus, quem opera é o Espírito. Se o culto que não tem a presença do Espírito Santo é nada vazia, mas o Espírito Santo ele é comparado com o vento. Porque irmão, há alguns sinais em que alguns pregadores chegam a dizer, pastor, que o Espírito Santo, existe muito símbolo que retrata acerca do Espírito Santo. Uns dizem que ele é fogo, outros dizem que ele é vento, outros dizem que ele é uma brisa suave. Mas a Bíblia diz que uma certa feita, olha para cá, estava Elias escondido na caverna, ele estava correndo com as ameaças de Jezabel, ele estava até falando com Deus, pastor, dizendo: agora o povo vai se esquecer que é um profeta que Deus levantou para despertar a nação de Israel. E quando ele pensou em chutar o pau da barraca, como diz o ditado baiano, quando ele pensou em recuar, veio Deus com uma voz suave e disse para Elias: o que tu faz aí, Elias? Sai da caverna, glória a Deus. Mas eram 850 profetas contra um profeta só de Azera e de Baal. E a Bíblia diz que ele só estava sozinho, mas Deus estava com ele. Porque o homem, quando está com Deus, ele não está só. Ele pode ser desamparado pela sociedade, pode ser desamparado pelo governo, pela família. Mas o Senhor, ele nos dá uma família para cuidar da gente. Nós somos uma família. Nós fazemos parte de um vínculo que Jesus apresentou, aleluia, aleluia, lá na cruz do Calvário. É bom que nós vamos estar aptos, ouvindo a voz do Senhor. Olha para cá, e a Bíblia diz que agora, ele disse, e há de ser, que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Hoje em dia é difícil você ver jovem dentro da igreja, é difícil você ver jovem adorando, louvando ao Senhor. Raramente a gente encontra jovem evangelizando. Na minha época você me via evangelizando, entregando folheto, e eu amo fazer essa obra, pastor, porque aleluia, Deus aprova. Enquanto alguém pode até dizer ser jovem, servir a Deus é coisa de velho, não é isso que as pessoas falam, aleluia, é perder tempo, ao invés de estar na festa,
ao invés de estar dançando, ao invés de estar bebendo, se prostituindo. Mas a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Espírito de Deus não habita em qualquer lugar. O Espírito de Deus não habita em templo sujo. Ô pregador, que palavra pesada é essa, templo sujo? É porque muitas das vezes nós olhamos para a aparência, nós queremos dizer, ali é homem de Deus, ali vai a mulher de Deus, porque para ser homem de Deus, mulher de Deus, não precisa missionar as ovelhas, não precisa pastor Raimundo estar com o microfone e querer pregar bonito. Porque a Bíblia diz que eles vão para a sua rua, um casal olhando e saliva no homem de Deus. Não precisou profetizar, não precisou revelar, mas pela palavra de vida, Deus falou: oi, tenta que somos jovens, porque hoje tem vida naquela família. Glória a Deus. E eles prepararam o quarto para o profeta Eliseu, prepararam a candeia, prepararam a cama, disfarça, reserva um lugar lá. Por quê? Porque Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Às vezes, irmão, é difícil profetizar em meio ao caos, em meio ao deserto, mas quando tudo parece estar ruim, você lembra que Deus, Jesus mesmo falou: não temas porque eu sou contigo, não te assombro porque eu sou teu Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus tem nos dado força. Somos perseguidos, mas não somos vencidos. Muitas das vezes, algumas coisas que acontecem paralela tentam nos parar, mas a Bíblia diz que nós devemos permanecer firme na promessa que o Senhor nos fez, que Ele viria buscar